Aleluia. Deus continua fazendo, né, irmãos? Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês aqui, antes de ministrar. Hoje é o terceiro dia da nossa série de mensagem, o casamento em Caná da Galileia. Nós temos mais 2 cultos aqui nesse espaço, irmãos. Você que ainda não sabe, nós estamos mudando, está encerrando um ciclo aqui. E nós temos 2 cultos aqui, próxima quarta-feira e o dia 29. E aí, dia 1º de fevereiro, nós já inauguramos nosso espaço novo, lá na Capitão Pereira Lago, número 18, esquina com a Avenida do Café ali. Nós estamos terminando alguns reparos lá. Eu creio que até a inauguração vai estar tudo pronto, em nome de Jesus, tá bom? Esteja orando, que Deus vai fazer muito mais além do que Ele já fez. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Essa tradução bíblica, ela diz assim, a preparação para a construção. Davi estava orientando Salomão a construção do templo de Israel, um templo para adoração. Ele não construiu, mas ele fez toda a preparação, arrecadou todos os recursos necessários para que o filho pudesse dar continuidade nesse projeto. Então, aqui nesse primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, está registrado uma conversa, um discurso de Davi com a sua liderança e com o povo. Não quero muito comentar, mas eu quero mais ler para vocês aqui, essa tradução aqui, eu achei muito interessante. Em seguida, o rei Davi, dirigindo-se a toda a comunidade, disse: meu filho Salomão foi separado e escolhido por Deus para essa obra. No entanto, ele é jovem e inexperiente, e o trabalho é muito desafiador. Não estamos falando de um simples local de encontro de pessoas, aleluia, mas de uma casa que será ponto de encontro com o Eterno. Eu me esforcei de modo que tudo está preparado para a construção do templo ao meu Deus. Todo o material necessário, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira, as pedras preciosas e os ornamentais, as pedras para o alicerce e para as paredes, tudo em grande quantidade, ou seja, tudo em abundância. Além do mais, como tenho o meu coração nesta obra, além de tudo que preparei, estou entregando a minha fortuna pessoal, de ouro, de prata, para tornar essa casa um lugar de adoração ao meu Deus. 105 toneladas de ouros puros de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata dos artesãos e artífices. E quanto a vocês, quem está disposto a contribuir para o Eterno? Os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes e capitães do exército e os gerentes dos negócios do rei apresentaram-se de bom grado e contribuíram generosamente. Ofertaram para a construção do templo de Deus 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem possuía pedras preciosas entregou-as para o tesouro do templo do Eterno, que estava a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias, pois todos contribuíram espontaneamente e generosamente. O rei Davi ficou muito feliz. Davi louvou ao Eterno diante de toda a comunidade. Bendito sejas, ó Eterno, Deus de Israel, nosso Pai. Desde muito tempo e para sempre, a Ti
ó Eterno, pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade e o esplendor. Tudo que há no céu e na terra, o reino, ó Eterno, é todo teu. Estás acima de tudo. Riqueza e glória vêm de ti e reina sobre todas as coisas. Na palma das tuas mãos estão a força e o poder para engrandecer e fortalecer todos. Aqui estamos, ó nosso Deus, para te agradecer e para louvar o teu precioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que tenhamos a ousadia de te dar alguma coisa a ti? Tudo vem de ti. Estamos apenas devolvendo o que tu mesmo nos deste generosamente. Diante de ti, somos estrangeiros, peregrinos, como nossos antepassados. Nossa vida é como uma sombra insignificante. Ó Eterno, nosso Deus, toda essa abundância de material para a construção de uma casa, para adorar o teu nome, vem de ti mesmo. Tudo veio de ti. Eu sei, ó Deus, que não te impressionas com o exterior. O que desejas é sinceridade. Por isso contribuí de coração, honesta e voluntariamente. E me alegro ao ver todo o povo fazendo o mesmo, contribuindo de maneira espontânea. Ó Eterno, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, mantém esse espírito voluntário para sempre neste povo, que o coração de todos estejam arraigado em ti. Amém? Queridos, aqui é a construção do templo, né? Uma das 7 maravilhas já foi da época do templo. Se você for estudar, você vai ficar abismado com a grandeza desse templo. Dizem que o que tem em São Paulo, né, já é algo extraordinário. Imagina esse que é o original. E aqui Davi, ele está não só ofertando para essa construção, mas também motivando o povo a fazer de 2 maneiras. Primeiro, voluntário, ou seja, sem obrigação nenhuma. Segundo, de maneira generosa. Nós temos um desafio pela frente. Nós estamos saindo de uma estrutura e indo para outra estrutura. A estrutura de lá não tem o que nós temos aqui, mas eu creio que Deus vai nos dar condições de ter. Então assim, eu quero desafiar você hoje de maneira voluntária e generosa. Quando se constrói uma boate, coloca-se luzes, coloca o melhor que se tem, né? E o diabo aplaude. Quando é para Deus, às vezes a gente quer fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não precisa disso, não precisa daquilo. Queridos, como Davi disse, nós não estamos construindo uma casa para encontro casual de pessoas. Nós estamos construindo uma casa para o eterno, onde nós vamos celebrar, adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Então que esse texto possa ter tocado no teu coração, e de maneira, lembre, voluntária e de maneira generosa, vamos ofertar nessa noite. Você que vai dar devolver o seu dízimo, suas primícias, e você que vai ofertar de maneira voluntária e generosa, você que está em casa, você pode contribuir para esse novo tempo, esse novo ciclo da família Manassés. É um desafio, mas pela fé nós estamos crendo no invisível. Vamos trazer à existência aquilo que ainda não existe. Nós cremos que até o dia da inauguração, como Deus proveu na vida do nosso irmão, vai prover na vida da tua igreja também, em nome de Jesus. Você que vai, pode sair do seu lugar. Nós temos aqui um QR Code que você pode usar. Você pode procurar a maquininha com as irmãs que estão com as maquininhas aí. Você pode procurar depois os tesoureiros. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá bom? Pastor, não tem dinheiro, eu quero entregar algum objeto. É o que Deus tocar no teu coração, tá bom? Nós vamos converter isso em trabalho lá na igreja. Muita coisa para fazer, mas eu creio na generosidade do povo de Deus.
Creio que muitas pessoas serão transformadas naquele lugar, muitas vidas serão salvas, alcançadas. Eu creio que uma revolução santa vai acontecer naquele lugar. Tudo isso para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Quem já foi lá conhecer a nova casa? Gostaram? Bênção, né? Que Deus abençoe e multiplique essa semente sobre a vida de cada um de vocês, milhares de vezes mais. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero ler o texto em João agora. Vamos continuar. Hoje é a terceira mensagem da série O Casamento em Caná. E no próximo domingo, dia 29, nós encerramos essa série de mensagens aqui. E vamos ver o que Deus prepara para o mês de fevereiro. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 2, verso 9 e 10. Queridos, quero apresentar aqui, o casal Tafa e Agi. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. A maioria já conhece eles, Estão de volta. O bom filho a casa torna. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão em casa, Não precisa de muita resenha. Vocês estão em casa, tá bom? Tafa lançou um livro aí, depois vai estar apresentando o livro. Não se perca com as perdas, Ele tem autoridade para falar nisso, porque ele viveu momentos difíceis, como muitos de nós aqui. Então nós vamos marcar uma oportunidade para ele estar apresentando o livro para vocês aí, tá bom? Mas estão de volta e nós estamos felizes com a volta deles para essa casa, em nome de Jesus. Acho que temos muitas coisas ainda para fazermos juntos aí, para o reino de Deus. Queridos, diz assim o texto, a tradução: quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores, e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a palavra Vocês estão rindo do meu óculos aí, Deus vai pegar vocês, tá bom? Eu estou vendo as pessoas aí, Deus está me mostrando. É que para ler de perto eu não estou conseguindo mais. E a médica diz que é a idade mesmo. Eu consigo ler de longe, mas de perto, ainda mais essa tradução que a letra é pequena. Nós vamos falar, diga comigo, transformação. Tem um cinto aí do lado da cadeira aí, dá uma apertada assim, aperta o cinto aí que nós vamos decolar hoje, em nome de Jesus. E você que está em casa aí também, não desliga não, tá? Fica aí. Deus tem uma palavra para o teu coração. Queridos, eu iniciei falando algo semana passada sobre essa transformação aqui, A Bíblia diz que acabou o vinho, Jesus pede para os serviçais encherem as talhas de água e levar para o mestre-sala lá, para o especialista em vinho. E quando ele prova, os serviçais tinham certeza que tinha enchido de água. Mas quando ele prova, ele diz: isso aqui é vinho, e vinho de uma melhor qualidade que eu nunca tinha tomado antes. Então o que aconteceu ali? Uma transformação. Mas não foi uma transformação natural, foi uma transformação sobrenatural. Porque no natural não tem como transformar água em vinho. O processo de transformação natural, é através da uva, se pisa, tem toda uma situação aí que depois vocês vão no Google lá e vocês pesquisam lá, que vocês vão encontrar essa transformação lá. Agora, transformar a água em vinho é só Jesus. Só Ele é capaz de fazer. Por quê? Porque isso aqui é um milagre. Isso aqui não tem como explicar esse processo, porque não é um processo natural que dá para fazer. É algo sobrenatural. É transformar, a água em vinho.
É muito diferente. É muito contrário, né? Água é água, vinho é vinho. Mas os serviçais pegam água e quando entregam vinho. Jesus fez essa transformação. E a transformação não deixou nenhuma dúvida. Por isso que ele pede para o especialista, porque se ele pede para qualquer um tomar, o cara está bêbado, podia ser suco de uva, qualquer coisa lá, um tangue, ele ia tomar e ia dizer, tá bom. Jesus diz, não, leva para quem entende de transformação, leva para quem sabe de vinho. E ao provar, ele testificou e disse, é vinho. Ou seja, mesmo eu não sabendo, ele estava dizendo o quê? A transformação aconteceu. É uma realidade. E não foi uma transformação qualquer, foi uma transformação completa, da melhor maneira e da melhor qualidade. Eu e você também entramos em um processo de transformação. E não é um processo natural, é um processo sobrenatural. Essa transformação que muitas vezes o esposo quer da esposa, a esposa quer do esposo, o pai quer do filho e assim por diante, homem nenhum, mulher nenhuma, nenhum ser humano é capaz de fazer. Só o Espírito Santo pode fazer essa transformação na minha vida e na sua vida. De maneira natural, essa transformação ela jamais aconteceria, porque é totalmente inverso quem eu era, quem você era e quem nós estamos nos tornando. Quem viu você antes e quem vê você agora e verá você amanhã, porque nós ainda estamos no processo de transformação. E essa transformação que muitas vezes a gente quer fazer nas pessoas, a gente tenta e às vezes se frustra, sabe por quê? Porque você não muda ninguém, eu não consigo mudar ninguém, só o Espírito Santo pode fazer, porque não é algo natural. Se fosse algo natural, algo possível, nós mesmos faríamos. Mas é uma mudança sobrenatural que não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma transformação que as pessoas vão olhar e vão notar a diferença. Quem te conheceu antes e quem te conheceu depois não vai acreditar que é a mesma pessoa. Vai dizer, não pode ser. Eu conheci bebendo, eu conheci fumando, eu conheci prostituindo. Não, mas eu conheci nos jogos. Não pode ser a mesma pessoa. É que o Espírito Santo fez uma transformação na minha vida e na sua vida. É por isso que alguém diz assim, é muito fácil, a pessoa rouba, mata, a pessoa estupra, faz tanta coisa, aí depois pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço e diz que agora é crente. Ah, irmãos, quantos traficantes eu já vi pregando a palavra de Deus, cheio da graça, cheio da unção. Quem viu ele quando ainda era traficante, agora não acredita quem é essa pessoa agora, sabe por quê? Porque aconteceu uma transformação sobrenatural do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Assim como aconteceu comigo, aconteceu com você e continua acontecendo. Por isso eu digo, homem, deixa essa mulher nas mãos do Espírito Santo. Homem, mulher, deixa esse homem nas mãos do Espírito Santo. Não fica tentando mudar não, você só vai se estressar. Isso aí é madeira ruim, isso aí é... Deixa o Espírito Santo moldar, deixa o Espírito Santo fazer. Dobra o seu joelho e diz assim, Deus, eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não tenho força. Mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode pegar ele, o Senhor pode pegar ela e transformar a água em vinho. Sabe?
Vai para os pés de Jesus, diz: Jesus, eu preciso de uma transformação no meu casamento. De maneira natural eu não consigo, de maneira natural parece impossível. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai começar a pairar sobre a sua casa, sobre a tua família, e haverá uma transformação sobrenatural, e vai nascer um novo marido, vai nascer uma nova esposa, vai nascer um novo filho, vai nascer um novo pai, vai nascer um novo discípulo, vai nascer um novo líder, porque nós estamos em processo de transformação. Só que tem uma coisa, deixa eu dizer para vocês. O primeiro passo, pastor Fernando, é eu querer essa mudança, é eu querer essa transformação. Nem Deus pode transformar alguém que não quer ser transformado. Eu como líder, irmãos, eu assumo muitas broncas que eu erro, sabe, que eu falo. Às vezes a gente erra por fazer, ou muito mais por deixar de fazer. Às vezes a gente erra muito mais por omissão do que por ação. Mas quando você olha para Jesus, Jesus escolheu 12 para treinar. 11 deu certo, 1 deu errado. A culpa foi de Jesus? Será que Jesus falhou na liderança? Será que Jesus pisou na bola? Falhou em alguma coisa? Ou seja, 11 quiseram ser transformados, mas 1 não quis ser transformado. E a história dele termina de maneira muito trágica. Os psicólogos dizem que Judas é o cara que mais tinha chance de dar certo, e é o que deu errado. Pedro era o cara que tinha mais chance de dar errado, mas deu certo, porque ele reconheceu que ele era ruim e que ele precisava de Jesus. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, nós estamos aqui porque nós somos fracos e precisamos da misericórdia, da graça, do mover do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Irmão, sozinho a gente não se suporta. Por isso que eu aprendi que quando eu não gosto de alguém na igreja, eu começo a orar por aquela pessoa. E aí você começa a gostar daquela pessoa, sabe? Você começa a ter uma empatia, uma compaixão por aquela pessoa. Por quê? Porque não é você tentando mudar a pessoa, discutindo com a pessoa. É você clamando e o Espírito Santo agindo. Você clamando e o Espírito Santo agindo. Você clamando e o Espírito Santo agindo. Então acontece essa transformação. O que nós temos visto? Eu estou falando, não estou falando placa de igreja, eu estou falando do cristianismo, da igreja não só brasileira, mas mundial. Essa falta de transformação. Muitas vezes nós continuamos fazendo aquilo que nós fazíamos lá atrás. Muitas vezes nós continuamos nas práticas antigas. Ou seja, não aconteceu a transformação. A transformação precisa ser visível. A transformação precisa ser genuína. Jesus vai dizer que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, se eu estou sendo transformado, se eu estou vivendo um cristianismo, se Deus está moldando a minha vida, o Espírito Santo está trabalhando em mim, tem que ter alguma diferença de quem eu era, para quem eu estou me tornando hoje. Quinta-feira eu conversava com alguém, aí a pessoa me contou uma história. Irmãos, é uma pessoa que eu confio, tá bom? Não é daqui, mas é uma pessoa que eu confio muito, que não ia mentir. A pessoa contou uma história de engano, sabe, uma história de deslealdade, de alguém que está passando para trás, alguém que está enganando financeiramente, roubando assim na cara dura, e contou toda a história, e eu fui ficando triste, meu semblante foi caindo. Aí no final ele disse: pastor, e vou dizer uma coisa para o senhor, ele é crente, viu? Eu disse: não, mas um cristão não pode agir desse jeito. Não compactua, não bate, a conta não fecha. Isso não são atitudes de um cristão. Então, vamos rever. Porque assim, as pessoas não estão muito interessadas nos nossos discursos. As pessoas estão mais interessadas no nosso exemplo, na nossa prática do dia a dia, porque discurso sem prática se torna algo vazio.
Então eu venho aqui, eu prego, eu falo de um amor, eu falo de um Jesus, mas lá fora as pessoas não conseguem ver isso na minha vida. As pessoas não conseguem enxergar o Cristo que eu estou pregando na minha vida. Não conseguem ver nenhuma diferença de quem eu era na época que eu era do mundo com a época que eu sou agora. Não há nenhuma transformação. Eu encontro meus familiares, eu encontro meus amigos e o papo é o mesmo, a conversa é a mesma, a gíria é a mesma, as atitudes são as mesmas. E a pessoa diz: mas você vai na igreja? Eu vou. Então, mas não tem transformação na sua igreja. Então, só que assim, pastor não muda ninguém, o líder não muda ninguém. É você que entra aqui e aí você diz: Espírito Santo, eu não aceito mais ser assim. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero mudar. Eu quero ser um pai melhor para os meus filhos. Eu quero ser um esposo melhor para a minha esposa. Eu quero ser uma esposa melhor para o meu marido. Eu quero ser diferente. Eu quero mudança. Eu quero transformação. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem: não, você não é mais a mesma pessoa. Não, você está diferente. Você está falando diferente. Você está agindo diferente. Pedro, na noite que Jesus foi traído, quando ele vê o ataque, o que ele faz? Ele arranca uma espada. Ele andou com Jesus todo esse tempo, mas nunca deixou a espada de lado. Quando a defesa dele foi essa, ele cortou a orelha de Malco em nome de quem? Quantas vezes nós ferimos pessoas em nome de Jesus? Quantas vezes nós matamos pessoas em nome da religião, em nome de Jesus? Mas o mesmo Pedro, dias depois, cheio do Espírito Santo, alguém chegou para ele e disse: vocês estão bêbados, vocês estão todos embriagados, vocês são loucos. Aí não tinha mais espada. Pedro se levanta e diz assim: não, nós não estamos embriagados. Oh, é o mesmo Pedro, só que agora transformado. A espada ficou para trás, agora a espada é outra. Ele se levanta e diz: ei, vocês estão enganados, nós não estamos bêbados. Isso aqui é a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, todos serão cheios do Espírito Santo. E naquele dia quase 3.000 almas se converteu. É o mesmo Pedro, só que agora transformados pelo Espírito Santo. Aleluia! Eu estou sentindo Deus neste lugar. Deixa eu terminar lendo aqui. Deixa eu colocar o meu óculos. Paulo escrevendo aos Coríntios. Se você for estudar a história dessa igreja, irmãos, que coisa linda. Eu tenho lido esses dias, capítulo 3, a partir do verso 1, na minha tradução bíblica, diz assim, não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de cartas de recomendação, seja para vocês, seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. Não poderíamos estar mais seguros do que vocês são a nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não precisamos escrever tal carta, só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante este novo plano de ação.
O plano não foi escrito com tinta sobre papel, com muitas páginas de notas, de rodapé, matando o seu espírito. Foi escrito em sintonia, o espírito com o nosso espírito, a vida de Deus com a nossa vida. O que Paulo está dizendo? Nós somos cartas vivas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Tem pessoas que nunca terão oportunidade de ler essa Bíblia, essa carta, mas terão a oportunidade de ler você. O que Paulo está dizendo? É que onde eu chego, onde você chega, tem alguém nos observando, tem alguém te olhando, tem alguém me olhando, tem alguém fazendo uma leitura de quem sou eu e de quem é você. E tem algumas pessoas, pastor Júnior, que não vão se converter com uma pregação dessa. Tem pessoas que não vão se converter mesmo depois de um louvor ungido desse. Tem pessoas que vão se converter simplesmente olhando o seu testemunho, olhando para você e dizendo: ele é diferente, ela é diferente, eu quero ser como ele, eu quero ser como, olha como é diferente, fala diferente, vive diferente, se apresenta de maneira diferente. Nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo de Deus. Onde nós chegamos, as pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando. Eu não me lembro se foi Moody ou se foi Spurgeon, mas eles disseram o seguinte em um de seus livros: pregue em tempo e fora de tempo, e se for necessário, abra a sua boca. O que ele está dizendo? O nosso testemunho é mais poderoso do que as nossas palavras. As nossas atitudes, a prática do Evangelho é mais... Pastor, já está dizendo que não é para pregar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que palavras sem prática são palavras vazias. Paulo está dizendo o seguinte: se o pastor Fernando vem para essa igreja, ele não precisa trazer uma carta de recomendação. Ele é a própria carta de recomendação. O dia a dia dele aqui vai denunciar quem ele é. Os frutos que ele gerar aqui vai denunciar quem ele é. Isso é muito, irmãos, isso é muito forte. Isso é muito pesado. O que Paulo está dizendo: você é uma carta escrita pelo dedo de Deus. Você é uma carta escrita, nós somos cartas escritas pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de mim? Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de você? Será que tem alguém se convertendo, olhando para mim, olhando para você? Será que pelo menos os nossos filhos estão olhando e estão dizendo, estão gostando do que estão vendo? Eu vou contar 3 segredos para nós mudarmos essa geração, transformarmos essa geração e prepararmos ela para o futuro. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Eles não vão fazer aquilo que nós estamos falando, eles vão fazer aquilo que nós estamos fazendo. Eles vão fazer aquilo que estão vendo a gente fazer. Os nossos filhos e os discípulos não são diferentes. Nós somos espelho para essas pessoas. As pessoas, por isso que quando um líder cai, sempre cai alguém junto com ele. Por que o diabo luta tanto contra a vida de um líder, irmãos? Um líder. Por isso que, eu não sei se já aconteceu com você, mas tem gente na igreja que fala assim: nossa, pastor, estava tão tranquila a minha vida, depois que eu assumi uma liderança na igreja, parece que o mundo virou de ponta cabeça. Até gente da igreja que nem me via começou a levantar contra a minha vida agora. Não sei se é só comigo, mas se aconteceu com mais alguém aqui. Por quê? Porque o diabo mira o líder, irmãos. Ele se levanta contra todos. Mas há uma investida em um líder. Por quê? Porque quanto maior for o líder, maior é o tombo. Sempre vai cair alguém junto com o líder. Ele nunca vai derrubar o líder sozinho. Eu não sei se você sabe, mas tentaram matar Moisés antes de nascer. Eu não sei se você sabe disso, mas você está vivo aqui, mas o diabo tentou matar você mesmo antes de você nascer. O diabo não queria nem que você nascesse. Você está aqui por misericórdia e graça de Deus.
O diabo luta com você desde o ventre da sua mãe. O diabo já tinha uma previsão do que você seria nas mãos de Deus, do que eu seria nas mãos de Deus, e que nós daríamos muito, mas muito prejuízo para o inferno. É por isso dessas lutas, é por isso desse levante, é por isso que você às vezes não entende essa dificuldade, esse vento contrário. Há um espírito contrário para que você não cumpra o propósito de Deus nessa terra. Mas o Espírito Santo sopra aqui nessa noite e diz: aquilo que você nasceu para ser e para fazer, ninguém vai parar, ninguém vai impedir o que Ele começou na minha vida e na sua vida. Ei! Se Deus estiver com o freio no plano dele na tua vida, ninguém consegue te avançar. E pode fazer campanha, pode dar dinheiro, pode fazer o que for. Se Deus estiver freando, ninguém consegue te empurrar. Agora o contrário também é verdade. Se Deus estiver com o pé no acelerador, que é o que eu creio que Ele está, ninguém consegue te parar, querido. Quem é que vai entrar na frente de Deus se Deus está com o pé no acelerador da sua vida, do teu propósito, do seu sonho? Vai acontecer em nome de Jesus. Ei, se levante como carta viva. Lá, sabe, você vai entrar no ônibus, as pessoas vão começar a te ler você. Você vai entrar no Uber, o motorista vai começar a fazer uma leitura de você. Quando você sair do carro, ele vai falar: nossa, tem algo diferente. Irmão, já fazia muito tempo que não acontecia isso comigo. Talvez é porque eu não estava jejuando, não estava orando tanto como eu voltei a fazer de novo. Eu entrei num apartamento aqui, onde eu mudei aqui. E aí uma senhora da congregação cristã estava fazendo a limpeza do apartamento lá. Fui lá pegar a chave e tal. Aí eu fui sair, eu falei: senhora, a senhora precisa de alguma coisa? Eu moro aqui e tal. Ela falou assim: moço, eu gostei de você, uma senhorinha. Gostei de você, você é diferente, você transmite uma paz. Eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu falei: pois não, busca um Marmitex para mim. Eu não estou conseguindo sair daqui, não estou conseguindo pedir para o iFood, eu não consigo mexer nesses aplicativos aí. Busca para mim. Eu falei: eu busco. Ela disse assim: eu vou te dar o meu cartão e a minha senha. Eu falei: ah, irmão, você está de brincadeira. Eu falei: não, senhora, peraí, deixa eu ver se eu tenho trocado aqui, eu compro para a senhora, depois você me dá o dinheiro, eu transfero e tal. Não tinha, irmãos. Eu fiquei constrangido, porque nos dias atuais, a pessoa te dá um cartão de crédito, te dá a senha. Ela me deu, irmãos. Fui lá, comprei a marmita, levei para ela, dei o troco, dei a nota, e eu voltei para casa dizendo: o que essa mulher viu em mim? Qual a presença que ela viu na minha vida? Ela viu algo diferente. Ei, eu quero fazer um desafio para mim. Primeiro, Deus está falando comigo e eu quero falar com você. A transformação na minha vida e na sua vida tem sido genuína. Quando as pessoas provam desse vinho, dessa água transformada em vinho, será que elas dizem como esse mestre aqui diz: a transformação está sendo boa? Mas é vinho de verdade. Eu termino aqui. Postaram uma frase esses tempos, não lembro se foi frase ou se foi alguém que disse assim: se você fosse acusado de ser cristão, teriam prova suficiente para te condenar? Eu vou repetir: se você fosse acusado de ser cristão, seguidor de Cristo, será que teriam prova suficiente para te condenar? Fica de pé, eu quero orar com você nessa noite. Queridos, eu estava lendo o livro do C.S. Lewis essa semana, Cristianismo Puro e Simples, e ele diz o seguinte: por que Paulo não temia a morte? Porque Paulo sabia que a morte fazia parte do processo de transformação. A morte, ele diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. E a morte é um estágio da vida do ser humano. Nós estamos vivos, sabe por quê? Porque ainda estamos em transformação. Dia após dia, nós estamos passando por um processo sobrenatural de Deus.
E é uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. É uma mudança no nosso interior. Eu falava isso, agora eu não falo mais. Eu tinha esse tipo de atitude, hoje eu não tenho mais. Irmãos, em nome de Jesus, esses dias eu fui numa garagem de carro e o dono da garagem falou assim: cara, se você falar que é pastor aqui, eles não vão aprovar. Ele falou assim: a taxa de aprovação para pastores é uma das menores que tem, então evita falar que você é pastor. Irmãos, o que está acontecendo com o evangelho no Brasil? A gente sabe que desde Gênesis até Apocalipse sempre vai ter aquele povo que se corrompeu, aquele povo que se entregou, aquele povo que não dava testemunho, mas a gente vai encontrar também os remanescentes. E eu quero crer que eu e você somos os remanescentes, somos os diferentes, aqueles que os quadradão mesmo, sabe? O mundo é dos espertos, mas o reino de Deus é dos fiéis, é dos leais, é dos justos, que fazem justiça. Não é difícil você encontrar alguém dizendo assim: não vale a pena falar a verdade. Parece que quem não fala a verdade é que leva vantagem. Eu não quero levar vantagem não, querido. Eu quero cumprir o propósito de Deus na terra. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser cristão, vale a pena pagar o preço. Ei, vale a pena, vale a pena. Nós estamos em transformação diária. Cada dia o Espírito Santo tira uma parte nossa e coloca uma parte dele. A carne está sendo modificada e o Espírito está revivendo. Amanhã você vai ser melhor do que você é hoje. Depois da manhã você vai ser melhor do que você era. Querido, nós estamos em transformação. Cada dia nós estamos brilhando mais como o sol da aurora, até ser dia perfeito. Continue pregando, continue falando verbalmente do amor de Jesus. Mas eu quero crer que em alguns lugares você não vai precisar nem abrir a tua boca. Alguém vai olhar para você e vai dizer: é diferente. Você já teve a experiência de que alguém chegar num ambiente, ou você chegar num ambiente e o clima parece estar um pouco pesado? Porque as pessoas não acreditam nisso, mas o físico pesa, o espiritual pesa no físico. Quando você ora por alguém, por um processo de libertação, o seu corpo fica cansado. Muitas vezes você sente ânsia de vômito. Muitas vezes você vai para casa com dores no corpo. E alguns lugares que você entra, parece que tem um peso, parece que os céus estão fechados sobre aquele lugar, sim ou não? Algumas pessoas que chegam perto de você, parece que dá um negócio ruim na gente, parece que é um contágio esquisito. Mas o contrário também é verdade. Tem gente que, alguns ambientes que você chega assim, parece que os céus estão abertos sobre aquele lugar. Parece que é uma paz, parece que há uma tranquilidade de Deus naquele lugar. Irmãos, até o velório de crente é diferente. Você chega no velório do não crente, dá um desespero lá. Eu vou jogar na cova, eu vou pular junto, eu vou me matar. É aquela gritaria, brigando entre eles. Aí você chega no velório do crente, as pessoas estão chorando, mas há uma paz naquele lugar. Há um descanso em Deus naquele lugar. A sua casa é um pedaço do céu. A sua família é um pedaço do céu. Nós estamos provando daquilo que um dia será o nosso destino, a nossa realidade eternamente. Eu quero orar agora e fazer um pedido para o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, hoje eu quero falar diretamente contigo. Eu sei que tu estás aqui.
Eu não posso vê-lo, mas eu posso sentir, desde o momento que eu entrei aqui, o momento do louvor, o meu corpo se arrepiar, uma presença do Senhor agindo neste lugar. Eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, encarecidamente. Eu sei que um dos principais trabalhos do Senhor é moldar o caráter de Cristo em nós, é nos tornar parecido com o nosso Jesus, cada dia mais parecido com Ele. Eu quero te pedir, Espírito Santo, um agir do Senhor nessa noite, neste lugar, para selar essa palavra, para mostrar que o Senhor me deu essa mensagem, que eu não falo de mim mesmo, eu não falo da minha sabedoria, eu não teria condições de estar aqui. Tu sabes da onde tu me tirou, tu sabes da onde tu me arrancou, tu sabes a transformação que eu tenho vivido e que eu tenho passado. Eu quero te pedir um sinal, Espírito Santo, nessa noite, que todas as pessoas que estão dentro deste templo sejam tocadas no momento do louvor, do menor até o maior. Cada um tem uma expressão, uns choram, outros batem palma, cada um age de um jeito. Mas eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, por favor, mostra que tu estás conosco, mostra que tu estás trabalhando na nossa vida, que tu não nos deixaste, que tu não nos abandonaste.